Olá, bem-vindas a mais uma edição do programa Entre Elas. E nessa edição temos uma novidade. Você já notou? Estamos com um estúdio novo. A intenção é sempre inovar e estar mais perto de você que nos acompanha. E com um layout diferente, o nosso tema não poderia ser diferente. Comunicação ao vestir. Esse é o tema do programa de hoje. Você sabia que 93% da comunicação nossa é não verbal? O que é o não verbal? O que comunicamos sem falar. E como está a sua comunicação não verbal? Qual que é a sua preocupação ao se vestir? Nós levamos 2 segundos para causar uma impressão e até 6 meses para reverter. Já diz o ditado, a primeira impressão é a que fica. Para falar sobre esse tema, nós estamos recebendo aqui no estúdio novo, a Cris Carvalho. A Cris é consultora pessoal e corporativa e criadora do método Ser e Sentir. Cris, bem-vinda, é uma honra te receber aqui, né? A Cris é minha convidada especial para falar especialmente disso e já estreou nosso estúdio novo, né? Então, já vamos falar sobre comunicação não verbal também. A tua profissão como consultora afetiva no vestir. O que é exatamente isso? A roupa tem um cunho sentimental? Como é que tu explica isso, Cris? Bom, muito bom estar aqui, ainda mais num espaço como esse, porque já está falando tudo. Aqui a gente já sente o afeto. Tudo comunica, tudo fala. Nós nos vestimos por 2 movimentos. Memórias afetivas e desejos. Então, vamos entender o que é o vestir. As pessoas às vezes não entendem o todo, né? A memória afetiva é uma construção temporal do nosso passado. Então, o que seria isso? Tudo o que a gente coloca no nosso vestir tem a ver com a nossa história. E os desejos é o que a gente não tem. Então, fazer um construto rápido de ideias aqui. Muitas vezes, nós estamos colocando uma roupa e a gente vai descobrir lá numa sessão de terapia que uma cor que a gente ama. Não sei por que eu adoro vermelho. Pode ser que seja uma memória afetiva dos almoços de família que tínhamos, que eram tão especiais, que tinha uma toalha de mesa que tinha um vermelho. E a gente lembra, meu Deus, eu amo vermelho, porque é uma memória afetiva da infância que tinha aquela sensação de família. Então, a gente se veste muito pelas memórias afetivas. As texturas, as cores, as formas, tem muito disso na nossa vida. Ou alguém que a gente amava usava aquela cor. E os desejos é o que a gente não tem. E pode ser aquilo que a gente queira muito, uma forma, uma cor, uma estrutura. Então, o vestir ele é muito vinculado a isso. E o afeto que eu tento trazer muito hoje é aquilo assim, é muita responsabilidade, porque ainda mais hoje que a gente está passando, eu vou me encontrar contigo. Eu preciso saber como é que tu está se sentindo, porque eu me visto para mim e para os outros. E eu falo que é uma responsabilidade social hoje, né? Então, se eu sei que tu não está muito bem, talvez eu vou colocar uma textura que tu te sinta confortável para estar comigo. Então, é muito nessa conexão que eu tento trazer a questão do vestir. Então, também o vestir precisa de autoconhecimento, a gente pode dizer assim? Totalmente. E daí tem uma confusão que é aquilo, né? Autoestima e amor próprio. Para eu ter autoconhecimento, eu tenho que entender que primeiro eu tenho que ter muito amor próprio para chegar na autoestima. Então, eu tenho que entender muito quem eu sou, o que aquilo é relevante para mim, para minha vida e como é que eu posso transformar a minha relação e a relação das pessoas à minha volta. O autoconhecimento são muitas interfaces dentro da imagem, porque a imagem não é só o que eu visto, mas ela tem muitos pilares. A gente tem 3 pilares que começam lá na era industrial e 2 que vêm muito hoje na era do conhecimento, né? Que os pilares que começam na era industrial, a gente tem muita aparência, que é isso aí. Eu olho para a pessoa, mais ou menos eu decodifico ela pelos sinais do que ela está usando e daqui a pouco eu posso até julgar ela. Eu tenho comportamento, que é como eu me comporto como um ser social. E eu tenho a comunicação, que tudo comunica. E hoje os pilares da era do conhecimento, eu acho que é muito a adaptabilidade, porque eu tenho que saber me adaptar aos ambientes. E a criatividade, que eu acho que o ser hoje, ele tem que ser muito criativo, porque a gente tem que, tanto nessa questão do vestir, eu brinco que, até os clientes de consultoria, perdi uma mala, e a gente sabe que hoje cada vez a gente vai ter menos roupas, até por uma questão, uma consciência social, a gente vai ter que ser muito criativo.
Quando tu fala de se adaptar aos lugares, eu me lembrei de quando a gente envia convite, porque eu também sou RP, quando a gente envia um convite, indica o traje que a pessoa deve usar naquele evento, né? Pra todo mundo estar de acordo, pra ninguém ficar, digamos, fora do contexto, né? Tu falou uma palavra importante, contexto. As pessoas não conseguem entender que o vestir, ele tem... Eu sempre falo, as pessoas me pedem o que usar. As duas palavras mágicas, contexto. Eu sempre falo, depende... Tudo sempre vai ser depende, contexto e adequação. Então, o que é contexto? A gente tem que tecer uma série de informações para estar adequado. E acho que a gente nunca viveu tanto conflito como hoje, porque a gente vive um mundo com 5 gerações vivendo no mesmo local de trabalho, no mesmo local de construções sociais. Então, isso dá um bug na cabeça de todo mundo, né? Porque eu dou muito treinamento para corporativo e para varejo, enfim. E as pessoas querem mostrar quem elas são. Aí tu imagina uma geração que vem lá de um baby boomer até uma geração Z hoje, são informações diferentes. E como é que a gente vai categorizar tudo isso? Como é que a gente vai adequar, né, Cris? Então tu pode ver, daí tu coloca lá num dress code, tipo de traje. Daqui a pouco uma geração Z, ele tem uma informação, porque ele vivenciou algo, e para um baby boomer ele vivenciou outro. Então a gente está vivendo um conflito geracional na questão do vestir gigantesco. A gente nunca teve tanto conflito quanto agora. Então o vestir, ele está tendo uma mudança de era muito forte. E a gente começa a perceber isso nos eventos, né, também. As pessoas mais antigas realmente têm razão quando fala da geração, quando traz isso da geração. Porque a gente nota as pessoas da diferentes cidades já tem uma interpretação diferente de vestir. Às vezes tu vê os homens indo de tênis, né, nos eventos. Porque até o tênis já é mais... antigamente não se usava tênis para trabalhar, hoje já se usa, né? Se usa, não sei se um salto não é uma exigência, assim, para a mulher também, né? Eu acho que o tênis é super adequado, dependendo do lugar, até porque, assim... Ele nos dá dinamicidade, ele nos dá velocidade, então tudo depende, né? Aonde nós vamos estar, com quem nós vamos estar. Eu acho que o conceito de adequação, acho que é aquilo que a gente vai ter que chegar no meio do caminho. De novo eu falo, a adaptabilidade. Então a gente não vai ser mais nem 8 nem 80. A gente vai ter que ser muito adaptável hoje na questão do vestir. Eu acho que a gente nunca teve tanto conflito. E a gente fala muito na questão da imagem, a palavra ruído. Porque tem muito ruído. Então, as pessoas têm ruído no comportamento, ruído na sua comunicação. Não adianta nada eu estar super bem vestida e a pessoa não cumprimenta o outro, ou tem problemas na sua comunicação, ou não é adaptável. Então, a gente vive mundos de ruído. Eu acho que é por isso que está acontecendo tantos conflitos como a gente vê por aí, né, Cris? Sim, bastante. As pessoas acho que tem que encontrar um equilíbrio ainda, né? Eu noto as pessoas perdidas, às vezes, nesse sentido. E como eu trouxe no programa, 93% da comunicação é não verbal, né? Tu acha que isso interfere no mundo dos negócios para ter um êxito numa negociação ou para conseguir o respeito dos colaboradores, né? Dos seus colaboradores, você acha que isso interfere? Totalmente. Tem uma frase de Lipovetsky, que ele é um grande filósofo, que ele fala que estamos mais nus quando estamos vestidos. Porque quando estamos vestidos, somos uma declaração pública de quem nós somos. Estamos mais nus quando estamos vestidos. Porque se a gente for pensar, qualquer cor, qualquer forma, ou até a maneira que usamos, a gente está falando quem nós somos, né? Totalmente interfere, ainda mais no mundo cheio de sinais hoje, vai interferir. Então, a gente tem que cuidar muito das escolhas que a gente tem hoje, porque, claro que assim, eu tenho grandes amigas que trabalham com cor, eu trabalho com cor há muitos anos, com toda essa questão do vestir, né? Mas a gente sabe que tem cores que são mais adequadas, a gente sabe que tem roupas que são mais adequadas, então a gente tem que pensar assim, tá, mas eu tô me vestindo para quem e aonde, né? Então, todos esses contextos de adequação são muito importantes. Eu tenho alguns trabalhos que eu faço hoje nesse universo on-off que a gente vive, né? Muito do online para offline, né? Que acontece muito. Por exemplo, pessoas com 19 anos que elas se perdem, que elas têm que falar com outras gerações. Tá, mas eu não quero usar isso. Eu já consegui tanto, eu já bati tantos milhões, eu não preciso. Tá, mas tu precisa passar um contexto de, mas será que eu preciso? Daí a gente de novo chega no meio do caminho. Porque eu também não posso tirar a individualidade dele, né? Mas a gente vai usando alguns elementos, a gente vai trabalhando uma cor, uma forma, então é sempre respeitar quem ela é, mas a gente pode sim trazer de novo o equilíbrio, como tu fala.
é aquela coisa da moda, né? Não é porque tá na moda que necessariamente é para você. Não, com certeza não. A moda sempre vai ser uma coisa do acontecimento, da cultura do momento, é o comportamento. Mas a gente está falando da expressão individual, então tem que cuidar muito disso. Por isso que é a importância do autoconhecimento, a pessoa se autoconhecer para poder ter um estilo, né? Para se vestir e se sentir bem. Se sentir E a adequação. Então a gente tem que cuidar, é o nosso estilo. E para a gente sempre fala, né? A gente vive em sociedade, então a gente vai ter que se adequar aos movimentos sociais que nós estamos. Porque isso acho que é uma evolução também, né, Cris? Nós nos vestimos porque nós somos seres sociais. Então, se a gente quer se comunicar, a gente se comunica através das nossas vestimentas. Quanto mais a gente entender ela, daí a gente brinca na imagem, pessoal, estratégia de imagem. Isso é muito inteligente, porque quando eu sei com quem eu vou falar e eu uso as cores, as formas, as texturas de uma maneira certa, eu consigo ganhar o mundo. É muito inteligente entender as estratégias de imagem. Sim, digamos que até é um avanço, né, para nós, meio caminho andado, podemos dizer assim, né? Com certeza, porque, por exemplo, uma coisa super tranquila para entender, uma forma mais arredondada, ela é muito comunicativa. Uma forma mais quadrada, ela é mais de força e credibilidade, uma forma um pouco mais masculina. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode trabalhar uma forma masculina com uma cor mais feminina para chegar no meio do caminho. Uma forma redonda é mais feminina, mas é comunicativa. A gente pode trabalhar uma forma redonda com uma cor um pouco mais masculina. Então, a gente pode trabalhar isso num óculos, numa alfaiataria. Então, tudo isso a gente vai trabalhando. Então, a pessoa não precisa nem falar, mas ela vai fazer uma foto profissional. Perfeito? Sim. Até a gente faz isso para todos os tipos de trabalho, né? É a arte do bem vestir, né? Do bem vestir, é isso mesmo. Cris, e olha só, a mídia cobra muito essa coisa do corpo, né? De ter um estereótipo, a gente tem isso na sociedade ainda. E como é que isso é no vestir? Eu acho que graças a Deus a gente está entendendo que, claro, a gente usa muitas ferramentas da imagem para curar as dores dos nossos clientes de consultoria. Porque eu penso muito assim, se aquilo incomoda no corpo, e claro que a gente tem todas as linhas, as cores, os elementos de design que a gente fala. Então, se tem alguma coisa num corpo que a gente vai querer tirar, uma dominância visual, tem como, enfim, né, alongar uma silhueta, verticalizar, tudo isso é super possível. Mas acho que hoje a gente está trabalhando os elementos mais dos desejos. Eu sempre falo, qual que é o desejo do cliente, né? Porque, por exemplo, antes a gente tinha, de novo, a era industrial, tinha um padrão em série. Então, parece que todas as mulheres tinham que ser um padrão de ampulheta. Eu vou trazer para ficar mais prático isso. E aí, o que acontece? Eu tirava muito a individualidade. Por que a mulher não pode ter aquele corpo que é dela? Então, a gente tirou muito um padrão individual, né? Então, acho que isso está mudando. Eu acho que a gente pode ter o nosso corpo do nosso jeito e respeitar quem a gente é. Então, a gente vai muito dos desejos, né? Tem um livro, Cris, que eu acho que ele é fantástico, que ele chama 5 Feridas Emocionais, que é da Lise Bourbeau, se eu não me engano, que fala do nosso corpo como... Fala das 5 feridas que a gente tem, que é... agora eu não lembro todas, é traição, é rejeição... Agora eu não vou lembrar, mas ele fala que todas as vezes que a gente não trata o interior, o corpo ele vai mostrando mesmo. Todas as... na questão dessa silhueta, ele vai mostrando como ele vai se moldando. Então, se a gente não trata o interior, o exterior vai mostrando. Aquele livro é fantástico para a gente entender até a nossa silhueta. E a maneira que o nosso corpo se retrai e se contorce. Então, e tem uma frase que eu adoro dela, que eu adoro no livro, que fala assim, o corpo sempre vai dando jeito de mostrar o que a gente está devendo para o nosso sentimento. Então, acho que esse novo olhar para a era do conhecimento, sim, eu acho que a gente vai tratar na linha, na cor, na forma, enfim. Mas eu acho que é mais assim, o que eu tenho que melhorar dentro de mim, sabe? O que eu tenho qual a minha ferida que eu tenho que tratar, né? Porque até tem uma coisa que a gente usa nos ferinos, que é o saco primordial, que é aquela barriguinha eu tenho gato, né? Sempre tive... Que é aquela barriguinha que a gente cria uma gordura, às vezes, quando a gente... É uma proteção. Então, às vezes, a gente vai criando gorduras no corpo como uma forma de proteção. E quando a gente vai tirando aqueles pesos, o peso vai indo embora. Então, eu acho que a própria imagem, num valor muito estético, ela acabou criando coisas, estereótipos que não existem. Tipo assim, tu tem que usar isso pra emagrecer. Eu acho isso tão ultrapassado. Sim, como é que é as linhas verticais, linhas horizontais para mim. Eu acho que não funciona dessa forma. Eu acho que sim, a gente pode usar os elementos de design para deixar aquele ser humano mais, conforme o desejo dele, para tirar a dor dele. Mas eu acho que tem tantas outras coisas mais interessantes hoje, sabe?
Sim. Que eu acho que a gente consegue trabalhar de formas mais inteligentes, assim, tipo, qual é o teu desejo? Tu quer ficar mais forte? Tu quer ficar mais suave? Então, acho que é interpretar o ser humano como único. O que eu quer acho, transmitir. o que ele quer transmitir. Desejo de imagem. Tu quer mais Independente do suavidade? corpo. Independente do corpo. Porque a gente vai deixar ele belo como ele é. Tem como. É bonito isso, porque às vezes as pessoas querem esconder, mas talvez não precise esconder. E a gente tem tanta beleza num corpo que a gente não consegue enxergar. Então, cada homem, cada mulher vai ter uma curva, vai ter... Não adianta, porque assim... eu já trabalhei assim, eu trabalho desde 2000 com isso, né? 24 anos. Eu já passei por todas as metodologias que a gente pode imaginar, eu estudei aqui, fora do Brasil, enfim. E cada corpo vai ter a sua beleza. Então, tem pessoas que falam assim, tanto mulheres quanto homens, eu não tenho cintura, mas tua silhueta é super verticalizada, até alongada, o sonho de todo mundo. Eu tenho os braços um pouquinho mais cheios, mas é lindo porque daí fica harmonizando com as tuas pernas. Então, essa coisa do... Eu olhar o que eu tenho de bom também. Às vezes a gente não enxerga, né? Sim, a gente foca só no que tem... O que é importante, a gente sempre tenta melhorar, né? Mas também esquece de olhar o lado bom, de agradecer o que já tem, de valorizar o que já tem, né? É isso. Legal. Cris, a gente já encerrou esse primeiro bloco, esse tempo. Então, você que está nos assistindo, nós vamos para o intervalo, mas voltamos bem rapidinho. Você talvez já conheça a história da Maria da Penha, a mulher, mas sabe como foi feita a lei que leva o seu nome? Ela é considerada uma lei revolucionária, não só por ter criado mecanismos de combate à violência doméstica, mas também pela forma única como ela foi feita, uma iniciativa da sociedade e do movimento de mulheres. Em 2001, o Brasil foi condenado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos por omissão no caso da Maria da Penha, que tinha sofrido violência há quase 20 anos. E o país foi orientado a criar uma lei para lidar com o assunto. Na época, casos de violência doméstica eram julgados nos tribunais de pequenas causas, o que significava penas alternativas para o agressor, como o pagamento de cestas básicas. Então, em 2002, organizações que trabalhavam com o direito da mulher tomaram a frente do processo para construir uma lei específica sobre a violência doméstica. Foram quase 2 anos de trabalho coletivo, em que organizações e juristas de todo o Brasil contribuíram para o projeto. A ideia era fazer uma lei que fosse educativa, preventiva, de assistência à vítima e reeducação do agressor, sem ser estritamente punitivista. No fim de 2003, o resultado desse trabalho foi apresentado ao governo, que abraçou a ideia. E depois de 1 ano de trabalho do Executivo, o PL foi para o Congresso. E ainda rolaram audiências em todo o Brasil, para ouvir sugestões da população sobre a lei. Só depois de rodar o país é que o texto final da lei foi fechado e aprovado pelo Congresso e pelo presidente. E assim, a Lei Maria da Penha entrou em vigor no dia 7 de agosto de 2006. Esse processo todo não é comum na criação de leis do Brasil. A Lei Maria da Penha é um exemplo de como a sociedade pode fazer parte da política brasileira para além do voto. Não é à toa que ela é considerada pela ONU uma das 3 melhores leis sobre o tema no mundo todo. Você já deve ter ouvido falar que só 15% dos nossos representantes no Congresso são mulheres. Mas na prática, o que isso significa? Será que por ter uma maioria de homens, o Senado e a Câmara deixam nossos direitos de lado? Bem, só no último ano, foram 331 projetos de lei propostos relacionados aos direitos das mulheres. De violência doméstica ao atendimento no parto, quase todos os temas apareceram. Mas não é porque um projeto de lei fala sobre os direitos das mulheres que ele seja bom para nós, né? Para conferir como andam as coisas, chamamos 15 organizações sérias que atuam diretamente com os direitos das mulheres no Brasil para avaliar os projetos propostos pelo nosso Congresso. Elas analisaram os PLs e disseram serão favoráveis ou desfavoráveis para as brasileiras. Com base nisso, podemos olhar tudo o que cada parlamentar tem feito nesse último mandato e criamos um ranking dessa atuação. Assim, dá para saber quem são os maiores aliados das mulheres no Congresso e também os maiores inimigos. E também conferir como os partidos têm se portado e até os políticos de diferentes regiões do Brasil. Elas no Congresso é uma plataforma para fiscalizar o que os nossos representantes têm feito de fato pelas mulheres. Além do ranking dos políticos, temos um bot que acompanha em tempo real as tramitações das propostas na Câmara e Senado. E produzimos análises aprofundadas de todos os dados do que os parlamentares fizeram e andam fazendo. É informação para saber quem cobrar, como votar e também com quem as mulheres podem contar para avançar seus direitos no país. De volta com o programa Entre Elas,
com um tema nessa edição, comunicação ao vestir. E a minha convidada de hoje é a Cris Carvalho, consultora pessoal e corporativa. E nesse bloco nós vamos falar sobre coloração pessoal, porque afinal a cor tem poder. Eu, por exemplo, já fiz esse teste há um tempo atrás e descobri que a minha paleta de cores é outono escuro. E isso me ajudou a identificar algumas peças que me caem melhor, a utilizar, enfim. A Cris também me comentou que é a paleta de cores dela. E eu queria que tu falasse um pouquinho disso, né, Cris, dessa coloração pessoal que as pessoas vêm procurando fazer para se entender, para entender o que cai melhor para elas. Como é que funciona isso? É uma grande ferramenta de comunicação, Cris. Ela ajuda tanto nessa questão da escolha para um guarda-roupa, para maquiagem, para cabelo, e tanto masculino quanto feminino. Eu faço muito também para masculino, né? Claro que eu sei que aqui o público maior é feminino, com certeza. Mas a cor é muito estratégica e dentro da cartela de coloração a gente vai ter desde cores universais, cores mais claras, cores mais escuras. Eu falo que aqui também não é uma cartela de cor, ela não é uma prisão, é uma libertação. Sim, é porque verdade. ali a gente tem dentro da cor, a gente brinca que é o pitch, que são cores de profundidade, intensidade e temperatura. Tecnicamente falando, que eu acho que não interessa aqui, mas elas são um direcionamento para valorizar a nossa beleza. E o que é beleza, né? Beleza é expansão para o mundo. Quando a gente expande beleza, automaticamente o mundo vai ver beleza. E aquilo facilita as nossas escolhas, porque a cor certa, ela vai dar mais tempo para a gente ser mais feliz com outras pessoas. Então, assim, o dia que eu tô cansada, eu faço uma mala com aquelas cores da cartela, eu não preciso, de repente, estar com tanta maquiagem, ou ao contrário. Quando eu pego cores que não são da minha cartela, eu tô com aquela maquiagem que eu sei que vai dar certo. E o cabelo, como paisagem também. Eu até pouco tempo atrás, eu tava com meu cabelo, eu fiquei 12 anos ruiva. Que eu sei que eu não nasci para ser loira. E voltei à cor natural do meu cabelo, que a gente tá praticamente com a mesma cor, Sim, né? que Então, também é cor dentro natural. disso, da coloração pessoal, é trazer a paisagem mais natural que a gente consiga e, digamos, valorizar os principais pontos que a gente tem de beleza. Cor dos olhos, do cabelo, da pele, trazer um pouco de leveza e beleza para o mundo também. Que a gente comentava no primeiro bloco, né? Que realçar o que a gente já tem, né? E eu vejo que tem um movimento já pra gente realçar a beleza natural, né? Uma vez a gente tentava sempre ir para outros procedimentos estéticos. Hoje é voltar e valorizar o que tem já de especial, que é da pessoa já, né? E dá para trazer tanta coisa dentro da cor. A cor ela é muito estratégica. Por exemplo, tu tá usando o roxo com amarelo. Eu brinco que é a cor do amor perfeito, né? É verdade. E o amor perfeito ele é muito legal porque quando uma cliente ela não consegue estar se sentindo muito feliz, eu brinco, vamos trazer um pouquinho de amor para ela. Então, o amor perfeito é trazer um pouco de amor próprio. E isso é uma combinação complementar. Então, não precisa ser exatamente numa peça de roupa. Tu pode ser estratégica na maquiagem, tu pode ser estratégica num acessório com uma cor. Então, a cor ela é um elemento estratégico do vestir. Não precisa, às vezes, ser numa expressão muito grande. Pode ser em pitacos que a gente traz. Um branco, ele, para começar a estreitar relacionamentos para negócios, é muito bom. É uma página em branco, passa confiança, é uma cor sofisticada. Um azul profundo, excelente para negócios O também. azul profundo é tipo azul marinho. Azul marinho. Então, é uma cor masculina, mas para o universo corporativo é muito boa. O preto, que cai bem pra todo mundo. Não cai bem para todo mundo, mas pode ser que caia. Porque, por exemplo, assim, se a gente pensar assim, o que harmonia é? Harmonia é repetição. Então, quando eu repito o que eu já tenho em mim, eu trago um olhar de harmonia. Porque o nosso cérebro, ele procura no vestir e na paisagem da beleza, repetir. Isso é uma coisa que a gente trabalha até antigamente, né? Um estudo de Gestalt, comportamento humano. Quando a gente olha alguém que está bem vestido, o que acontece? O nosso cérebro, na verdade, ele tem por intuito, de defesa mesmo, procurar agrupar informação, para a gente sentir o que é conforto visual. Então, tudo que eu repito, parece que eu sinto que é elegante, né? Então, quando eu agrupo uma informação que aquilo fica bacana, eu me sinto confortável. Tu vai notar assim, Cris, quando eu chego perto de alguém que eu acho que é elegante, eu faço isso aqui, eu relaxo. Porque eu me sinto segura. Eu agrupei aquela informação e vi que aquilo tá bacana, eu me sinto segura. Aí, quando eu chego perto de alguém que eu não consegui agrupar a informação, aquilo não tá legal. É o ruído que a gente fala. Mas isso vale no todo. Aqui a paisagem tem muita repetição. A gente vê o tapete, ele tá repetido aqui. Então, tudo vai fazendo eu me sentir confortável. O meu cérebro faz eu me sentir agradável, né? Então, funciona muito dessa forma. Por isso que a gente fala, o que é elegante? É quando eu me sinto confortável perto de alguém.
E geralmente a gente vai repetindo esses padrões, né? No vestir, no comportamento. Uma pessoa que fala da mesma maneira que eu gosto, sabe? Então, tudo essa suavidade. Então, são várias coisas que vão entrando na nossa cabeça. E a cor também é isso. Então, por exemplo, se eu sou loira, tenho olho claro, cabelo claro, o preto está muito distante de mim. Sim, isso é então, verdade. é muito pesado. O que é? Mas eu posso querer criar esse contraste, tá tudo certo. Então, daqui a pouco eu quis criar essa força em mim. O que eu sempre indico? Coloca essa força, mas daí tu tem que botar um outro elemento que te dê um pouco de leveza, porque tu tem essa paisagem leve. Porque quando eu coloco o preto, que é distante da minha beleza, eu tô distanciando de quem eu sou. Aí eu tenho que trazer um elemento leve para lembrar quem eu sou. Que pode ser um acessório, que pode ser outra coisa. É assim que a gente vai trabalhando. É isso legal dos acessórios, porque eu acho que é a riqueza dos detalhes, né? Quero dizer, um brinco talvez não valoriza tanto, mas já comunica, né? Totalmente. Um estádio com broche, achei tão lindo, né? Acho que tá voltando também, uma vez você usava tanto broche, né? E agora tinha parado, mas enfim, acho tão bonito. E até pra gente pensar o seguinte, nessa consciência, né, do vestir, eu vou ter que pegar o que eu tenho lá dentro do armário e vou ter que comunicar de uma forma diferente. Um brinco, a gente brinca com brinco, pode ser um truque de styling, porque eu posso pegar uma camisa, eu posso pegar na gola da camisa e colocar 2 brincos como broche. Então eu posso olhar o meu guarda-roupa de formas muito diversas, criatividade. Porque o ser criativo, ele pensa nas possibilidades do vestir. Eu não olho só como as coisas são, mas como elas podem ter uma cara nova, né? Uma diversidade, enfim. Cris, e o minimalismo, né? A gente já vê esses movimentos do consumo mais consciente, né? Como que a gente pode fazer um guarda-roupa com peças chaves, assim, peças que durem, né? Que acho que a intenção agora é isso, né? Primeiro, Cris, tu começaste a falar uma coisa importante. Eu tenho que me conhecer, entender meu movimento de vida. Porque não adianta assim, por exemplo, se eu sou recém-mãe, eu não vou poder ter muito... Eu tenho que entender qual é o meu movimento de vida. Aí eu penso o que é importante para mim naquele momento. Cada pessoa vai ter um movimento de vida, mas assim, eu tenho que partir da seguinte... Eu vou dar algumas dicas breves e básicas. Para cada parte de baixo, eu tenho que pensar no mínimo de 3 a 5 partes de cima. Então, se eu tenho uma calça, se eu tenho uma saia, isso vale para o masculino também, né? Calça, umas 3, 4 partes de cima. Como é que eu vou compor aquilo? Outra coisa, a gente tem que ler a peça. Então, por exemplo, assim, se eu vi que eu tenho um casaco que ele tem muitas linhas quadradas e retangulares, então talvez eu tenha que pensar que meus acessórios, lembra da repetição? Eu posso ter alguns acessórios com essas linhas, né? Para eu lembrar que aquilo vai me trazer a harmonia. Então, eu tenho que pensar, eu preciso de alguns acessórios assim. Outra coisa, cores. Então, cores que se combinam muito. O marinho é mais fácil de combinar que o preto. Porque lembra assim, como é que eu posso trazer para um contexto universal? É a cor do céu? O céu é igual para todo mundo. O céu fala todas as línguas. Que é a mesma lógica da calça jeans. Pode ser isso. Então, pode ser talvez isso. Mas um azul profundo, ele vai ficar legal com marrom. Outra coisa, sapato, caramelo, marrom, sempre vai dar certo. É a cor da terra. Então, dúvida, peguem um dia e vão olhar para a natureza. Leonardo da Vinci, que para mim é o cara mais incrível do mundo. Se me pedisse assim, quem quer passar 5 minutos da tua vida, seria com ele. Ele falava com o mundo e com a natureza. É só a gente pegar um dia e ficar olhando para a natureza. Tem todas as respostas de cores e de formas ali. Então, a gente pode dizer que as cores mais básicas, talvez... Eu acho que assim, cores terrosas para os pés são muito boas, os azuis profundos são ótimos. Uma cor que é muito boa para combinar também, um bordô é legal. Um bordô, por exemplo, é interessante de combinação, tanto masculina quanto feminina, porque tu consegue misturar com marinho, tu consegue misturar com marrom, tu consegue misturar com branco, fica bacana. Então, calça nesses tons são ótimas, tá? Aí a gente tem o vermelho, é a cor de luxo. Então a gente brinca, claro, e daí a cor ela é tão complexa e tão mágica, porque assim, depende, porque daí se tu for para um lado de física quântica, aí o vermelho já é uma cor assim, se tu tá num momento que tu tá muito nervosa, com muita raiva, eu já não indico, porque né, ela é a cor de maior comprimento de onda que tem, porque se eu quero ficar inesquecível, eu boto vermelho, lembra? Uma linda mulher, tava de vermelho. Agora, se eu tô no momento de raiva, eu baixo o tom de vermelho e passo para um bordô. Então, tudo é muito estratégico, né? Mas eu acho interessante ter um acessório vermelho, principalmente mulheres, um sapato vermelho, uma bolsa vermelha. É muito bacana ter isso. Um batom vermelho. Uma unha vermelha de vez em quando, isso ajuda muito. Que é força, né?
E é a cor de mercado de luxo, é cor de sensualidade, assim, acho que é interessante ter. Então, a gente pode ir trazendo alguns elementos assim, e não precisa ter muita coisa. Até eu fiz uma série de vídeos para uma marca daqui, a gente estava falando até da questão da lingerie, da underwear, de novo para as mulheres. Comecem a olhar o que vocês colocam por baixo, porque às vezes a gente fica tão preocupada com a roupa exterior e esquece da roupa interior. E a lingerie é mais importante que a roupa exterior às vezes. Isso eu acho legal, porque uma vez eu li, mas ninguém tá vendo. Mas te dá força, te dá poder, né? Falaste tudo. Um bom sutiã, ele te muda a postura pro mundo. Uhum. Então, é muito importante olhar como é que tá a lingerie, como é que tá a roupa de baixo. Ela muda completamente. Então, são pequenas sutilezas que a gente tem que olhar. Então, um bom guarda-roupa, eu tenho que ter uma boa lingerie. A gente pode ter 3 sapatos, tá tudo certo. Tênis, eu acho que um tênis bacana, hoje a gente vive esse mundo dinâmico, todo mundo tem que ter um tênis legal, gente, que seja pra mim tênis, assim, eu sou, tênis branco tudo na vida, tô babando ali por aquele tênis. Enfim, então tênis é tudo na vida, eu acho que um bom tênis branco, eu acho que assim, e entender qual que é o meu movimento de vida, né, eu acho que um azul profundo, um vermelho. Então, são pequenas bolsa a gente não precisa ter muitas também, tem que ter umas 2. Eu sou uma pessoa que não gosta de bolsa grande, eu gosto de bolsa pequena, mas eu entendo as mães, eu entendo quem tem que levar o mundo nas costas, né? Mas também uma coisa que a gente trabalha muito no vestir é a psicologia do vestir, porque às vezes eu vejo que tem mulheres que eu vou falar bem para mulheres, que carregam o mundo nas costas e não precisa, tá, gente? Vão tirando o fardo que vocês têm, porque tem muita gente que vai botando um monte de coisa dentro da bolsa que nem usa mais. Então, acho que são coisas pra gente pensar, assim. Ou não usa no dia a dia, né? A gente tem que pensar no básico, né? Acho que é esse que até a gente pode entrar nesse assunto agora, Cris, que é a nova era do vestir, né? Que me parece que é uma coisa mais básica, assim. Eu acho que é tirar os pesos e os excessos. Então, pra mim, eu acho que é muito importante isso. Porque eu já entrei, acho que em 8, 9 mil guarda-roupas, eu não sei te falar, porque eu perdi as contas, né? E quando eu comecei a entrar na nova era do vestir, que foi um trabalho que eu comecei o ano passado, quando eu comecei a reestruturar todos os cursos que eu dou para todo o Brasil, enfim, hoje eu tenho alunos em todo o mundo, e me bateu que eu cheguei um dia no guarda-roupa de uma cliente minha, um closet, e tinha tanta coisa, e ela olhou para mim e disse assim, eu não sei usar. E aquilo me bateu que a frase era assim, eu tô cansada de ver guarda-roupa cheia de vidas vazias. Porque roupa ela tem que ser usada, então não adianta a gente ter tantas peças se a gente não usa. E isso tem a ver também com toda essa questão que a gente está vivendo agora do antropoceno. As nossas roupas, elas não podem ter tanta química, elas não podem ter tanto poliéster, elas não podem ter tanto petróleo, porque isso também é uma culpa que a gente carrega no mundo. Então a gente tem que ter uma palavra chamada critério. O que eu estou colocando de critério para dentro do meu guarda-roupa? Então, eu tenho que usar as coisas, eu tenho que olhar o que eu estou colocando, eu tenho que ter muito critério. Então, assim, é melhor eu ter menos, mas com consciência, que realmente vou usar. Então, tem muito critério, desde assim, do acessório, do sapato, da bolsa, muito critério de virar a etiqueta, porque a gente tem uma marca que é internacional, chama Pangaia, que é da Miroslava Duma, que foi uma influenciadora que ela até foi cancelada. Hoje ela tem uma engenheira industrial que está ali dentro todos os dias, cuidando que a fibra, ela não quer que agrida o meio ambiente. Então, e a gente tem aqui em Caxias, no Rio Grande do Sul, marcas super conscientes, que trabalham com critério. Então, eu cuido muito do que eu boto para dentro da minha casa, é meu corpo. Então, eu acho que a gente tem que cuidar. Eu acho que a nova era o que eu tô colocando para dentro de mim? Eu tava vindo para cá e eu parei numa sinaleira, eu não gosto de dirigir. Eu me incomodo com aquelas pessoas que estão toda hora fazendo vídeo assim, eu só parei na sinaleira e olhei um negocinho, ficou parado. Enfim. E daí a guria tava fazendo uma marca grande, que eu não vou falar, né, enfim, que comprou um monte de coisa naquela marca lá chinesa e tal. Pá, aquilo me deu um negócio que eu pensei assim, a gente aqui passando tudo que a gente tá passando aqui no Rio Grande do Sul e parece que a gente tem que pensar muito o que a gente tá botando pra dentro do nosso armário, pra nossa vida, porque é uma responsabilidade para muitas gerações. É bem legal isso que está trazendo, Cris. E até isso fala um pouco com essa coisa que a gente escuta às vezes, que a gente tem que ter tenho que ter muito dinheiro para me vestir. Tenho que ter uma boa condição financeira, não tenho dinheiro para comprar isso. E não é, né? Eu acho que às vezes ter uma peça básica e casa com outras coisas, ou, né, troca um acessório, já muda, bota, sei lá, uma outra peça, já muda aquele look, né? É só a matemática, ter uma lingerie bacana, saber que, de repente, como eu disse, um azul profundo é mais fácil de combinar que um próprio preto.
é saber lembrar dos elementos de repetição. Se eu tenho um poá, ele fica legal com acessório arredondado, que é repetir as formas. Eu acho que se conhecer um pouquinho mais. E devo puxar até uma brasa um pouco pro meu lado, Cris, para não... Às vezes as pessoas, elas preferem ter milhões de peças dentro do armário e não investem num serviço que vai te dar um direcionamento. Eu já cheguei em armários que eu comecei a somar etiquetas e disse assim, gente, o que é isso? E às vezes é um serviço que vai te direcionar e dizer assim, ó, faz isso. E te tira aquele peso das costas. E vou te falar outra coisa, assim, para ir repensando caminhos. Tu vai ter tempo para ser feliz. Né? Que o dinheiro volta, o tempo não. Isso é verdade. E até porque, como um volume de roupas muito grande, também dá trabalho, né? Nossa, Talvez a pessoa não é sempre ela que cuide dessas roupas, mas dá um trabalho se tu mesmo cuida das tuas roupas. Botar lavar, botar secar, várias roupas, né? Organizar roupeiros, né? Então, acho que nessa intenção de ter menos coisas, mas que casem entre elas, também poupa um tempo para a pessoa. Totalmente, né? Muito. E como que a pessoa pode fazer isso? Eu acho que repensando, como eu te disse, o seu momento de vida. O primeiro é importante momento para ela. de vida. Primeiro, assim, o que eu estou passando? Porque eu vejo muita gente que tem muito apego. Tá, mas será que eu vou usar esses saltos novamente? Então, a gente tem uma etapa que a gente fala que é a revitalização, né? O closet clearing. Gente, se a gente não está usando 1 a 2 anos, uma experiência que eu falo para as clientes assim, ó, durante 30 dias, façam o seguinte exercício, é uma coisa super simples. Peguem as peças que vocês estão usando e virem o cabide ao contrário. Vocês não podem usar as mesmas peças. As pessoas, é confirmado, tá? A gente só usa 30% do nosso armário, os outros 70% a gente não usa. Porque se a gente virar o cabide assim, agora tu não pode pegar a mesma peça, as pessoas ficam em pânico. Eu não posso te pegar, não posso te pegar. É verdade, porque daí tu vai ter que usar a criatividade, vai ter que pegar o resto. Por isso que eu falo, os pilares da nova era do vestir é ser criativo. Tá, e tudo aquilo que eu tenho lá. Daí tu vai pensar assim, meu Deus, eu tô com um monte de coisa. E eu vou muito nos armários, daí eu penso assim, gente, tem coisa mofada aqui. Aqui a gente vive numa região úmida, né? Quando eu vou nos arredores aqui da serra. Ah, não uso faz tanto tempo. Então, por que tá aqui? Para cada peça de baixo, a gente tem que ter 3 a 5 construções de cima. Aí as pessoas, não, eu só uso isso com isso. Não é assim que funciona, né? Então, acessórios. Lembrem de repetir, como é que a gente vai repetir? Então, tudo isso a gente tem que pensar. No meu momento, será que eu estou usando? E, de novo, se eu não usei, será que eu vou usar? Se faz 1 ano, 2 que eu uso, do inverno para o outro. A gente vai mudando. Outra coisa para ir pensando, dentro da filosofia, a gente tem a antroposofia, que a gente fala que a cada 7 anos a gente muda. A gente tem renovação celular no corpo. A gente vai mudando de estilo. Isso é coisas que eu fui vendo, estudando conforme meus clientes. Por exemplo, 35 anos, 42 anos, 49, 56, a gente olha para o armário e diz assim, eu não quero mais nada disso. E acontece. Então, e a gente vai ficando com mais idade, tipo, eu tenho 51, e a gente vai querendo menos coisas, porque a gente quer ter mais tempo, como tu falaste, sabe? E a gente quer simplificar. Sim, a gente quer eu simplificar viajo para fora do país com mala de 10 quilos, e às vezes eu chego e penso assim, bah, e é tão bom. Nem usei, eu ficaria mais 1 semana. Então, é simplificar a vida mesmo. Eu me lembrei daquela frase que às vezes as pessoas, que tem aqui esses memezinhos, mas enfim, quando a pessoa diz que quer sair, eu não tenho roupa para vestir, o armário cheio, não é isso? Não, Porque parece que tu nem consegue encontrar, né? É isso que tu falaste. E organização, tá? Organizar. E organizem o que vocês têm. Coloquem por cor, vão colocando por forma. Só para finalizando também, porque eu acho que o nosso tempo vai acabar. Sim, eu tava olhando para isso. Os acessórios tem que aparecer, porque senão ninguém vai usar. Acessório guardado em caixa, ninguém usa. Então tem que estar num local para ser visto. Se não tem lugar... Não é na caixinha, então. Que seja penduradinho no armário, ou até, esses dias eu fui na casa de uma cliente, a gente botou até dentro de forminha de gelo, uns brinquinhos, umas coisas que ela abria e ela conseguia ver. Tudo a gente consegue dar jeito para olhar. Porque guardado a gente não enxerga nada. Isso é verdade, você tem razão. Guardado dentro de uma caixa, numa gaveta, não vai enxergar. E tem às vezes os colares também que ajudam. E fazer triagem. Daqui a pouco, se não tem espaço hábil, pega do inverno, bota pra cima, do verão e vai trocando. E pratiquem desapego, pelo amor de Deus. Sim, isso é importante também, né? E hoje já tem esse movimento cada vez mais de brechós, de doações, porque as pessoas estão fazendo mais, estão tendo mais essa consciência de desapegar e ir adiante. Porque às vezes tinha, quem sabe eu vou usar daqui 2 anos, daqui tempo volta a moda disso aqui, dessa peça.
Se volta contra a releitura, e que eu falo, que nem eu não vou usar um salto 12, 15 nunca mais na vida, né? Então, eu sei que meu saltinho vai ser esse aqui no máximo, entender os movimentos de vida, né? Muito legal, Cris. Bom, nós encerramos mesmo o programa, né? Nos sinalizaram ali, a gente já percebeu, então vamos encerrar o programa de hoje, agradecendo a participação da Cris, muito obrigada. Obrigada. E também, né, Cris, foi a estreia de um cenário novo e muito legal, falando com esse tema de comunicação ao vestir. Obrigada. Então, encerrado o programa de hoje, obrigada pela sua participação, seu acompanhamento e até um próximo Entre Elas.